Olá, eu sou Carlos Magno Xavier, diretor do Grupo Beware, consultoria e treinamento, gerenciamento de processos, projetos, programas e portfólio. Eu tenho 13 livros publicados nesta área, sou professor do MBA em gerenciamento de projetos da Fundação Getúlio Vargas e atuo em consultoria em várias organizações no Brasil. Nós vamos falar hoje sobre liderança de projetos sem complicação. Como podemos levar as nossas estratégias organizacionais ao sucesso por meio de projetos? E como fazer isso sem burocracia? Nós vamos hoje falar de um assunto que realmente consegue levar ao sucesso as estratégias empresariais. Peter Drucker, considerado o pai da administração moderna, tem uma frase em que diz: a melhor forma de prever o futuro é inventá-lo, é criá-lo. Ou seja, se eu quero saber o que a minha organização vai ser daqui a 1, 2, 10 anos, a melhor forma é planejar chegar lá. E para isso que nós utilizamos projetos. O que esses eventos têm em comum? A construção do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, a organização de um show, a construção de uma fábrica, ou até mesmo um churrasco. Vejam, todos eles são projetos. Mas a pergunta principal: o que eles têm de diferente? Eles têm complexidades diferentes, eles têm orçamentos diferentes, eles têm prazos diferentes. Isso quer dizer que não devemos gerenciar todos esses projetos da mesma maneira. E por isso que é interessante que o método, a sistemática de gerenciamento de projetos seja adequada a cada projeto em sua organização. No Brasil, pouco menos de 20% do PIB são aplicados na formação bruta de capital. Gente, são cerca de 800 milhões para projetos de investimento. Conhecimento e habilidade em gestão de projetos é uma das 8 características do profissional mais cobiçado no mercado no Brasil. Então você, que é profissional, que está atuando em várias organizações, você precisa ter esse conhecimento e habilidade, porque isto é um diferencial de mercado. Agora, nós temos visto no Brasil que a taxa de sucesso não é boa. 38% das organizações relataram que, na maioria das vezes, ou sempre, elas não alcançam seus objetivos, seja de tempo, custo, qualidade e satisfação de seus clientes. Isto é um dado preocupante. Como eu posso ter uma taxa de fracasso dessa, se justamente projetos é que nos levam a implementar as estratégias organizacionais? Ou seja, o pensamento estratégico define a empresa do futuro e projeto que transforma essas ideias em realidade. Agora, existe uma frase importante do Paul Disney que diz que precisamos fazer certo a combinação certa dos projetos certos. Não adianta eu fazer certo um projeto errado. Por isso que a gestão da carteira de projetos também é algo que vamos abordar aqui nessa nossa palestra. Vamos começar definindo sucesso. Poxa, será que a Copa do Mundo 2014 foi um sucesso? Bem, se perguntarmos aos milhões de brasileiros, alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Primeiro, porque a percepção de sucesso varia dos envolvidos, que nós chamamos stakeholders de um projeto. Nós vimos que vários estádios de Copa do Mundo excederam o custo estimado. Na média, custaram 42% a mais. Bem, nós estamos falando de custo, então podemos dizer que a expectativa de custo não foi atendida. Agora, o evento foi realizado com sucesso. Em pesquisas realizadas junto aos visitantes, 95% apontaram que gostariam de voltar ao Brasil, ou seja, foi um sucesso para o turismo. Agora, realmente, tivemos alguns problemas de qualidade,
alguns problemas de segurança, mas o importante é que, primeiro, sucesso tem a ver com quem está analisando a situação, quem é o stakeholder. E segundo, a melhor definição que eu acho é: sucesso tem a ver com o atendimento de expectativas. Mas para atender, eu preciso entender. Então, a primeira coisa importante em um projeto é iniciarmos entendendo bem as expectativas do nosso cliente. A ópera de Sydney, a fotografia dela, é conhecida mundialmente. Ela foi criada, foi construída para servir de um ícone para a cidade de Sydney. Em relação a isso, foi um sucesso. Porém, foi um fracasso em termos de gestão de prazo e gestão de custo. A sua estimativa era de 6 anos, foi feita em 16. Gastar 7 milhões, gastou-se 120. Temos também um caso a mostrar da construção da nau Capitânia no Brasil, para a comemoração dos 500 anos de descobrimento. Infelizmente, ela não conseguiu ficar pronta a tempo, porque só conseguiu navegar 4 meses depois. Então, foi um fracasso de gestão e um fracasso de negócio. Então, percebam que quando a gente fala em sucesso, nós temos 2 abordagens importantes. Uma em relação à gestão do projeto: entregar dentro do custo, do prazo, entregar dentro do escopo e a qualidade. Agora, também temos que atender a necessidade do negócio. Ninguém quer executar um projeto na organização somente para cumprir prazo, custo. Uma coisa importante, e para isso ele foi criado, é atender às expectativas em relação ao negócio, aos resultados para o negócio. Agora, por que os projetos falham? Uma situação: 109 milhões de dólares são desperdiçados para cada 1 bilhão gasto em projetos, ou seja, cerca de 10% é desperdiçado. E 44% das iniciativas estratégicas são um fracasso. Agora, por que os projetos falham? 58% não estão alinhados à estratégia organizacional. 15% das organizações têm problema em relação à agilidade de tocar projetos. E 9% das organizações consideram que elas são excelentes na execução estratégica, ou seja, muito pouco. Então, falta a execução também. Então, são 2 questões importantes. Uma é a questão do alinhamento estratégico e a outra é como é que eu executo o projeto, mesmo alinhado, para atingir esse objetivo. Então, temos aí que empresas que atingem o seu melhor desempenho, elas necessitam desenvolver o seu pessoal, necessitam ter metodologia, e aquelas que não têm alto desempenho acabam trazendo um percentual de fracasso importante para a sua estratégia. As empresas, portanto, que gerenciam talentos e mudanças aumentam em 2 vezes a chance de alcançar o sucesso. As empresas que têm maturidade em gerenciamento de projeto, programa e portfólio aumentam em 4 vezes o seu desempenho. E aquelas que focam efetivamente nos resultados aumentam em 5 vezes o desempenho em projetos. Então vejo que são dados importantes que mostram, primeiro, a necessidade de tratar as pessoas, projetos são feitos por pessoas para pessoas. Outra questão é a maturidade, e para isso a questão de ter processo, e o foco, mais uma vez, na realização de benefícios para a organização. Quando a gente fala em projeto, hoje, a maior referência mundial é o PMI, Project Management Institute, criado em 1969 nos Estados Unidos.
Interessante, né? A década de 60 nos Estados Unidos está bem associada à corrida espacial, corrida armamentista, ou seja, a competição. E realmente hoje, né, a razão em que projetos são mais importantes serem eficazes e eficientes do que no passado é por causa da competição. Um dado interessante, né? Em 1958, o russo colocou o Sputnik em órbita. E o americano necessitava fazer algo para superar os russos. E estabeleceu, portanto, o projeto de ida do homem à Lua. Aí pediram a Kennedy, na época vivo, que divulgasse esse programa. E o Kennedy, lá na Casa Branca, estabeleceu a seguinte frase: até o final da década, os Estados Unidos estará levando o homem à Lua. Mandaram essa frase lá para os astronautas, né, que veio com a sugestão de mudança. E a frase ficou assim: até o final da década, os Estados Unidos estará levando o homem à Lua, vírgula, e o trará de volta, vírgula, vivo. Ou seja, a preocupação é definição correta de corpo. Ah, mas é óbvio que vai trazer de volta. Não, nada disso. Vamos deixar claro que o implícito, o óbvio, muitas vezes, é que derruba um projeto. O PMI, ele possui um guia chamado Guia PMBOK, que contém as práticas usadas, né, sugeridas pelo PMI para gerenciamento de projetos. Agora, não é que essas práticas, né, são 47 processos, devam ser utilizadas em todos os projetos. Aí nos lembramos de Charles Darwin, em 1859, no seu livro A Origem das Espécies, quando ele diz que não são os mais fortes, nem os mais inteligentes que sobrevivem, são os que melhor se adaptam. E é importante que o gerente do projeto adapte a gestão do seu projeto de acordo com a necessidade do projeto, e não de acordo simplesmente com o guia PMBOK. Então, as organizações devem estabelecer métodos adequados para os seus projetos e não simplesmente implementar o que está previsto no guia PMBOK. Esse guia PMBOK, ele sugere que o gerenciamento de projetos seja feito em 10 áreas de conhecimento. Escopo, tempo e custo é o cerne, mas necessário gerenciar riscos, recursos humanos, aquisições, qualidades, stakeholders e comunicações. E uma 10ª área, integração, é responsável pelo funcionamento integrado dessas áreas. Vou explicar um pouco sobre isso nos próximos 2 slides. Em pesquisa realizada no Brasil, em que uma das perguntas de uma pesquisa de maturidade de gerenciamento de projetos quer saber quais são os aspectos considerados na metodologia de gerenciamento de projetos da organização, desde 2003, quando iniciou essa pesquisa, prazo, escopo e custo são as áreas de conhecimento mais abordadas nessa metodologia. Percebam, prazo, escopo e custo. Agora, nessa mesma pesquisa, é procurado perguntar que problemas são mais comuns nos projetos. E comunicação é o problema mais importante. Mas logo em seguida, escopo não define adequadamente, não cumprindo os prazos, mudança de escopo constante. Opa! Quer dizer que prazo e escopo são problemas. E prazo e escopo são os mais considerados na metodologia e são problemas. Bem, então nós estamos vendo uma questão de que não adianta eu querer só gerenciar prazo e escopo que eu vou ter sucesso nessas áreas. Porque às vezes um problema de prazo é porque riscos não foram avaliados corretamente. Um problema de escopo é em razão de problema de comunicação. E assim por diante. Ou seja, essas áreas têm que funcionar de forma integrada. Eu não posso gerenciar somente uma área. Ah, não, para cumprir prazo eu vou gerenciar prazo. Não. Eu tenho que gerenciar as 10 áreas de conhecimento. É claro que, dependendo do projeto, eu vou dar mais atenção a um projeto do que a outro. E a gente se lembra do Vilfredo Pareto. O princípio de Pareto
20% das causas são responsáveis por 80% das consequências. Portanto, para eu ter sucesso, se eu focar 20% daquilo que é mais importante, gerenciar bem, eu estou garantindo 80% de sucesso. Então, quando eu vou gerenciar um projeto, eu preciso entender quais são as áreas de conhecimento que eu vou focar mais do que outras. Então, por exemplo, o projeto da Olimpíada, a gestão de tempo é a mais importante. Se eu vou fazer uma nova atração em Orlando para a Disney World, a qualidade é mais importante. Não é que eu vá relegar ao extremo as demais, mas eu tenho que ter a capacidade de priorizar o que é mais importante no projeto. E para isso, Pareto ajuda bastante. No contexto de gerenciamento de projetos, é importante entender que o gerenciamento de projetos começa no momento da proposta. Vamos lembrar que quando eu for avaliar os resultados de um projeto, eu vou comparar os resultados com a proposta que foi feita lá no passado. Se aquela proposta foi mal elaborada, eu vou estar comparando a execução real do projeto com uma obra de ficção. E um dado triste: somente 40% dos projetos elaboram estudo de viabilidade para verificar se vale a pena o retorno do investimento. Então, na proposta de projeto, claro que pode ser uma proposta comercial também para um cliente, em que a viabilidade tem a ver com lucro, com o retorno que eu quero ter com aquela venda. Agora, projetos internos, eu preciso que ele traga retorno. Então, na proposta de projeto, eu tenho que pensar na viabilidade daquele projeto. Então, primeiro, a gestão do projeto começa na proposta de projeto. Projeto aprovado, aí vamos iniciá-lo. Vamos emitir um documento chamado termo de abertura e depois vamos voltar ao planejamento que foi feito de forma preliminar na proposta de projeto para detalhá-lo a fim de que possa facilitar a execução. Então, voltamos, detalhamos mais o planejamento do projeto e iniciamos a execução. E ficamos nesse ciclo, ciclo PDCA, em que eu planejo, executo, acompanho, corrijo e fico aí nesse ciclo PDCA até a hora de encerramento do projeto. E é importante que a avaliação dos resultados seja feita. E para que haja o acompanhamento do conjunto de projetos da organização ou de um setor, eu preciso ter a gestão do portfólio, que é responsável por não só relatar o desempenho, mas principalmente por apoiar os projetos na solução dos seus problemas, na interferência entre projetos similares e interdependentes, e também em relação à avaliação de resultados. Bem, para aumentar as chances de sucesso de projetos na organização, eu preciso ter uma sistemática. E para sistematizar qualquer coisa, eu tenho que pensar em processos, tecnologia, pessoas e governança. E na área de gerenciamento de projetos, processos são os métodos que eu vou utilizar, a metodologia a ser utilizada. Tecnologia vai ter um apoio de um software e as pessoas têm que ser adequadas e capacitadas para fazer o trabalho usando o método naquela tecnologia. Como governança, a gente sugere a existência de um PMO, Project Management Office, em português, Escritório de Gerenciamento de Projetos. Esse escritório, ele, com apoio de uma política de gerenciamento de projeto, um documento emitido a nível executivo, ele vai ajudar a organização na gestão do seu projeto, então, até mesmo na definição de método, de software, na necessidade de capacitações e apoiando como se fossem consultores internos, os projetos que vão ser executados. Nós temos uma metodologia chamada Método E, que foi lançado um livro em 2004, que hoje está na sua terceira edição, que em 2010 ganhou um prêmio do melhor livro brasileiro da década. O Guia PMBOK diz o que fazer. E nesse livro nós apresentamos o como fazer.
Só que esse livro, né, não é um livro para ser aplicado de forma direta em todos os projetos. Como nós já falamos, capacidade de adaptação. Em 2010 para 2011, nós lançamos uma série de livros chamados Gerenciamento de Projetos Sem Complicação. Essa série, ela prevê em vários tipos de projetos a existência de livros específicos que tratem como usar a nossa metodologia de forma simplificada na gestão desses projetos. A gente sugere que, como primeiro passo para o entendimento e concepção de um projeto, a utilização do Project Model Canvas, idealizado pelo professor José Finock, a partir do Business Model Canvas do Alexander Osterwald. Então, na nossa metodologia de gestão de projeto, é fundamental que os principais envolvidos no projeto participem dessa concepção, definindo o porquê do projeto, justificativa, aonde chegar, que são os objetivos e benefícios, que produtos devem ser gerados e quais são os seus requisitos, quem são os stakeholders, qual é a equipe que vai trabalhar nesse projeto, quais são as premissas, ou seja, as hipóteses, quais são as restrições, ou seja, os limites impostos, quais são os riscos desse projeto, quais são os grupos de entrega, na linha do tempo, ou seja, um cronograma macro, e o seu orçamento. Então, esse Canvas, né, esse quadro, ele permite que você, como gerente do projeto, reúna os principais envolvidos, e aí eu falo até mesmo o cliente do projeto, se ele for interno, até mesmo as áreas executantes do projeto, muitas vezes até um fornecedor, dependendo da parceria, para conceber o projeto. Essa concepção é nível macro. E a nossa metodologia simplificada, ela prevê que ela seja feita de forma simplificada, utilizando 13 processos, divididos em 5 etapas: iniciar, planejar, executar, monitorar e controlar, e encerrar o projeto. Para autorizar o projeto, eu preciso ter uma proposta, preferencialmente com uma viabilidade. A partir dessa viabilidade, se for aprovado ou internamente, ou se for uma proposta de um cliente, autorizamos o início do projeto com um documento chamado Project Chart, em português traduzido para termo de abertura do projeto. O planejamento do projeto, seja na fase preliminar, quando é feita a proposta, seja para a execução, o que muda é o detalhamento, a gente propõe 8 processos. Primeiro, identificar stakeholders. P1. Primeiro, vamos entender quem são as pessoas envolvidas, interessadas, afetadas. Depois, vamos planejar o escopo e a qualidade. Para isso, eu vou envolver esses principais stakeholders para o entendimento de suas expectativas em relação ao projeto. Então, qual o escopo e a qualidade requerida? Em seguida, planejar a resposta aos riscos. Risco é um evento incerto, e se ocorrer, vai impactar o projeto de forma positiva ou negativa. Então, eu identificando, analisando e respondendo aos riscos, eu aumento a previsibilidade do projeto. O processo P4 é planejar as comunicações. Esse processo é fundamental. Nós já vimos anteriormente nessa palestra que comunicação é o maior problema que existe nos projetos. Então, temos que sair um pouquinho daquela parte somente técnica. Vou desenvolver um software. Então só penso na parte técnica do software. Não. Muitas vezes, o fator crítico de sucesso está na comunicação com os principais envolvidos. Outra questão, processo P5, planejar o tempo e recursos. Em função dos recursos disponíveis, e recursos são pessoas, materiais, equipamentos, eu vou planejar o meu cronograma. Como é que eu vou colocar aquele escopo previsto com a qualidade, com a resposta aos riscos, com as comunicações, como é que eu vou colocar isso no tempo? Então é o nosso processo P5. O próximo processo é o processo P6, planejar as aquisições.
As contratações têm que ser feitas no prazo correto e, por isso, depois que eu tenho um cronograma, eu planejo as aquisições e é importante que essas aquisições, as que sejam mais relevantes, elas sejam incorporadas ao cronograma. Próximo processo, P7, é o orçamento, planejar o custo. E o processo P8 é a aprovação do plano do projeto. Percebo que existe um passo a passo de P1 a P8 no planejamento, mas são idas e vindas. Isso quer dizer o seguinte: muitas vezes eu estou lá planejando as aquisições e preciso voltar e mudar o escopo, porque eu não achei determinado equipamento, não consegui verificar dentro daquele prazo possível a possibilidade de comprar o material, contratar algumas pessoas. Então eu posso estar lá no processo P6 aquisições e ter que voltar no processo P2 e mudar o escopo. Então, quando eu estou fazendo esse planejamento, percebam, estou planejando, eu tenho idas e vindas. E mais, durante a execução do projeto, nós vamos ver que precisamos voltar ao planejamento, muitas vezes. E uma mudança, um risco novo, ou uma mudança em relação ao escopo, vai necessitar um replanejamento. Então, essa fase é a fase de planejar o projeto. Aprovado a autorização, o planejamento do projeto, é hora de executar o projeto. Então, temos o processo de gerenciar a execução do plano do projeto. Durante a execução, eu preciso monitorar e controlar. Uma delas é comparar o que eu estou fazendo com o que foi planejado. Isso chama-se checar o trabalho do projeto. Aí temos relatórios, temos acompanhamento através de sites. Hoje em dia, até usando várias mídias, inclusive smartphones, podemos estar acompanhando os projetos. Ao fazer o acompanhamento, eu detecto desvios. Desvios de escopo, desvios de prazo, desvios de custo, desvios de qualidade. E eu tenho que tomar alguma decisão em relação a isso. E aí entra o agir para corrigir distorções. Esse agir faz com que seja muitas vezes necessário mudar o planejamento. Então, por isso que temos aí o ciclo PDCA. Eu planejo, executo, monitoro, controlo, planejo, ou seja, fico nesse refinamento sucessivo, nesse ciclo chamado ciclo de Schwartz, quem idealizou, ou ciclo de Deming, quem imortalizou após a Segunda Guerra Mundial a execução do PDCA, Plano do Check Act, no Japão após a Segunda Guerra Mundial, e com isso nós ficamos nesse refinamento sucessivo até a hora de encerrar o projeto. Com a preocupação no encerramento da documentação de lições aprendidas. Então, de forma muito resumida, essa é a nossa metodologia simplificada, que juntamente com as pessoas e com o software, que falarei no próximo slide, e mais a governança do escritório de projetos, permite uma gestão mais efetiva de projetos. Alguns me perguntam que software é o mais adequado a ser utilizado na minha organização. Bem, é claro que várias questões levam à escolha do software, mas a título de informação, nesse slide podemos ver que o software mais utilizado no mundo, e embora essa seja uma pesquisa feita no Brasil, o Microsoft Project é o mais utilizado. Agora, a tendência é a utilização de softwares que sejam colaborativos, que pela web, pela internet, você possa acessar as informações, possa alimentar as informações de projetos. E aí temos sugestões até de utilização de software livres que podem ser utilizados. Então, aí só constam nesse slide os softwares pagos, mas a gente tem condições, né, de software livre para aquele que está iniciando. Um software utilizado de forma standalone é o Open Project. E um software utilizado de forma
colaborativa, o DOT Project, que no Brasil foi adaptado a uma versão sendo utilizada no governo, que é o GP Web. Então vimos que para gerenciar projetos precisamos ter uma sistemática. Ela tem que ser simplificada, mas tem que abordar pessoas, processos, tecnologia e governança. E o escritório de gerenciamento de projetos, que é responsável por essa governança, por esse apoio ao funcionamento do projeto. Bem, gente, muito obrigado pela atenção, espero ter sido útil. Querendo trocar informações comigo, meu e-mail é magno@biware.com.br. No site da nossa empresa você encontra várias informações acerca de projeto, materiais, apresentações, artigos, e a qualquer momento estaremos à disposição para atender os pedidos de vocês. E caso queira me incluir como contato no LinkedIn, também, por favor, faça um convite para magno@biware.com.br. Como bibliografia, temos o livro da Basic Método E, que é a metodologia simplificada, o livro Método E, que foi o eleito melhor livro brasileiro de gerenciamento de projetos da década, e também o Project Model Canvas do José Finocchi, que é um livro também interessante, como nós já vimos, para a concepção do projeto. Bem, gente, muito obrigado, agradeço mais uma vez a atenção e precisando da gente, é só contar. Muito obrigado.